Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai analisar a produção David Copperfield, de 1935. Olha, se tem um romancista inglês que foi altamente popular em sua época, ele responde pelo nome de Charles Dickens. Sem sombra de dúvidas, ele ficou conhecido e consagrado como o principal escritor da era vitoriana inglesa, tendo lançado dezenas de livros e também de contos. David Copperfield é um desses trabalhos que foi lançado paulatinamente em capítulos entre os anos de 1849 e 1850. Isso era muito comum na época, ou seja, o lançamento dos capítulos do livro ao longo das semanas. Inclusive aqui no Brasil essa prática também foi utilizada juntamente com a publicação de jornais no início do século passado. David Copperfield, que na realidade tem um título muito mais extenso no original em inglês, é um livro composto por 64 capítulos, que foram altamente bem condensados em mais ou menos 2 horas e 10 de filme, produzidos pela MGM. O trabalho que a gente está analisando aqui, portanto, é uma verdadeira transposição condensada desse trabalho de Charles Dickens. Now that there's a child coming, what will you call your girl? Perhaps it will be a boy. Don't contradict. I have a presentiment it will be a girl, and I shall be her godmother. She shall be christened Betsy Trotwood Copperfield. She must be well brought up. I shall see to that. Far better than my impractical nephew would have done. Mr. Copperfield has been dead only 6 months. It is cruel of you to speak unkindly of him to me. Muitos historiadores chegam a afirmar, inclusive, que uma boa parte das desventuras vividas pelo protagonista dessa obra se refere a uma autobiografia do próprio Dickens, já que ele também teve aí uma infância e uma juventude um pouco atribulada, com alguns problemas de relacionamento. Até onde isso é verdade ou não, só os historiadores podem dizer. Mas no filme, o que a gente consegue observar é que o nosso protagonista, Copperfield, nasce como um menino órfão e também rejeitado, maltratado duramente pelo seu padrasto desde muito jovem. Mama, I've waited up. I knew you would, my darling. This little fellow is highly privileged. Why, Davy. Dear little boy, I cannot wonder at his devotion. But, Davy, you shouldn't be rude. Mr. Murdstone's taken so much trouble to bring me home. Let us say good night, my fine boy. Good night. Como se não bastasse sequer ter conhecido o pai e ser maltratado pelo padrasto, em um determinado momento também a sua mãe, por quem ele tem um amor muito grande, também acaba falecendo. E isso faz com que ele seja enviado da cidade onde ele mora, no interior da Inglaterra, para a capital, para Londres. This is Master David Copperfield, who has come to lunch with us. Oh, just so. Pardon me, children. All that we have is yours, Master Copperfield. Our domestic comfort, the quiet, the privacy. Call them your own. Thank you, sir. Count on us, now and forever. I will, Mr. Micawber. Mesmo ainda sendo um menino, ele passa a morar então com essa nova família, mas para se sustentar ele precisa também trabalhar, mesmo na infância. Só que a coisa não melhora muito a partir desse ponto não, e uma série de desventuras e acontecimentos relacionados a essa família faz com que ele se veja novamente abandonado pelas ruas dessa grande metrópole e precise arrumar um jeito de sobreviver andando mais de 60 quilômetros a pé até encontrar a sua tia, que lá no início do filme já deu claros sinais de que não aceitaria um sobrinho do sexo masculino. Go away. Go along. No boys here. If you please, Aunt, Eh? I'm your nephew. Bless my soul alive. I'm David Copperfield of Blunderstone, where you came on the night I was born and saw my dear mamma. I've been very unhappy since she died. I've been slighted and taught nothing and put to work not fit for me. It made me run away to you. I was robbed at first setting out, and have walked all the way, and have never slept in a bed since I first began the journey. É uma história focada na resiliência e na superação de dificuldades,
mesmo dentro de um contexto onde as altas adversidades fazem com que o dia a dia seja cada vez mais complexo. A força de vontade e a boa fé desse nosso protagonista faz com que ele tenha uma espécie de magnetismo e conquiste uma série de pessoas, ainda que outras a rejeitem. E no final das contas eu diria que a boa fé e a pregação dos bons valores humanos acaba sendo o elemento mais forte que o espectador tem contato nesse roteiro. É bom notar, inclusive, que mais ou menos aí pela metade do filme a gente passa a acompanhar a vida adulta de David Copperfield. E aí os problemas, claro, se transformam um pouco, mas ele não deixa de ter também sérias questões a serem resolvidas, como o egoísmo, a arrogância e a ganância. Aqui eu faço inclusive uma observação. Por conta das diferenças culturais entre os ingleses e nós brasileiros, talvez algumas situações possam parecer inverossímeis ao longo da linha narrativa desse filme. Mas é importante a gente notar que essa obra foi escrita ainda no século XIX, em uma sociedade completamente diferente da atual, em um contexto também completamente diferente do que o brasileiro. E todos aqueles que já leram a obra na íntegra, e eu não fui um deles, normalmente se referem a esse filme como sendo um retrato bastante fiel e muito bem condensado da obra, eliminando com certeza alguns excessos, mas mantendo o espírito e a linha dorsal da obra de Dickens. Essa fidelidade, inclusive, fez com que o trabalho fosse extremamente bem recebido lá na época, em 1935, pela crítica. And what does the boy say? Are you ready to go, David? Please don't let me go. They made my poor mamma very unhappy. They've never liked me or been kind to me. Please let me stay with you all. Bom, mas além da fidelidade com o trabalho original, eu também destaco aqui alguns outros elementos que fazem desse um trabalho bastante valoroso. Eu acho que um dos principais é o elenco escalado para essa obra. O ator responsável pelo menino David, por exemplo, é um show à parte. Ele foi interpretado por Freddie Bartholomew e certamente nos traz uma primeira parte das mais emotivas que você possa imaginar. A versatilidade desse ator, ainda muito jovem, chega inclusive a ser impressionante, já que ele tem que lidar com um sem número de sensações e emoções em pouco mais aí de 1 hora de projeção, e faz tudo isso com extrema competência e profissionalismo. Eu diria inclusive que o seu trabalho é ainda mais destacável do que do seu companheiro de tela, Frank Lawton, que interpreta o próprio David já na idade adulta. Agnes, there are tears in your eyes. Father and I, in this quiet old place, will be sorry when you're gone. Oh, but I shan't be at the other end of the world. I'll write to you and see you often. I shall always want to confide in you, Agnes, whatever happens. Whenever I fall in trouble or... Even when you fall in love? Even then. Mas além desses nomes, a MGM ainda escalou um elenco estelar e que está muito bem representado nas figuras de Edna May Oliver, Elizabeth Allen, Lionel Barrymore, Maureen O'Sullivan e W.C. Fields, que inclusive foi bastante criticado na época de lançamento do filme por ter um sotaque demasiadamente americano. Isso num elenco de ingleses com o sotaque bastante marcado em inglês e a obra sendo da literatura inglesa, causou algumas críticas e rusgas na época. Mas é bom notar que o papel originalmente seria destinado a Charles Lawton, que a gente já viu e ainda vai ver algumas outras vezes nesses filmes do ano de 1935. Só que o produtor David O. Selznick achava a figura de Lawton um pouco agressiva demais para a parte da plateia. In denouncing the most consummate villain that ever existed, I ask no consideration for myself, but I declare that Heap and Heap only of the firm of Whitfield and Heap is the forger and cheat. Liar! Eu pessoalmente não vejo esse problema e acho inclusive que o personagem interpretado por W.C. Fields é de um alívio bastante importante para toda a trama. E ele está muito bem ali representado, assim como os outros atores. Eu não acho que ele destoe nem em termos de qualidade, nem em termos de caracterização dos seus personagens. E talvez se haja algo que esteja num nível muito parelho entre todos, talvez com exceção aí do protagonista, do menino, seja realmente o elenco. Como eu já citei anteriormente, o produtor responsável por toda essa obra grandiosa
foi David O. Selznick, que custou mais de $1 milhão naquele ano para a MGM. Bem ao estilo do que ele já gostava, é bom que se registre. Selznick, a essa altura de sua carreira, era um dos principais chefes de produção da MGM, que por sua vez era o principal estúdio de Hollywood naquela época. O grande sucesso de público desse filme, que teve uma bilheteria bastante elástica, animou ele a inclusive sair da MGM e produzir um roteiro chamado E o Vento Levou. O resto é história e você pode inclusive já conferir a resenha de O Vento Levou aqui no canal. Ainda que qualquer filme da MGM tivesse um padrão muito elevado de produção, é interessante a gente ver como Selznick se empenhou pessoalmente em fazer uma produção de grande porte. A gente tem aí uma diversidade não só de elenco, como já foi citado, mas também de cenários. Tem uma diversidade de cenas interiores com estúdios decorados de forma diferenciada, mas também cenas externas, cenas na praia, inclusive cenas em alto mar, em meio a uma tempestade. A megalomania nessa altura do campeonato já fazia parte do DNA de Selznick, claro, ainda sob as amarras de um estúdio como a Metro. Para dirigir esse trabalho, ninguém menos do que George Cukor, ele mesmo que dirigiu partes dos clássicos O Mágico de Oz e o próprio E o Vento Levou, e o filme de 1944 já analisado aqui pelo canal, A Meia Luz. Dono de um andamento clássico que privilegiava essa decupagem mais clássico-narrativa já estabelecida no mundo todo, Cukor venceria um Oscar no ano de 1964 pelo filme Minha Bela Dama. E aqui ele segue os seus preceitos de uma forma bastante convincente, não interferindo de forma alguma na narrativa e fazendo com que todos os elementos sejam demonstrados de uma forma bastante límpida. Bom, e sendo esse um filme que conversa intimamente com a sociedade inglesa, nada mais justo do que ouvir o que a crítica da época falou sobre esse filme. E foi bastante positivo, hein? Um review publicado num jornal britânico da época chegou a afirmar que, abre aspas, é o mais gracioso trabalho artístico em cinema que a América nos enviou. Fecha aspas. Aqui dentro da nossa realidade, eu tenho que admitir que o filme tem menos aderência, seja pelo desconhecimento de grande parte do público em relação à obra original adaptada de Dickens, seja em relação a todos os cenários que são ali demonstrados, ou mesmo as situações da sociedade inglesa que não tem muita aderência com o nosso público mesmo do ponto de vista cultural. Tanto que, não à toa, esse filme acabou caindo um pouquinho no esquecimento da crítica brasileira e tem pouco material aí registrado, seja na internet, seja nos jornais, em relação ao lançamento dessa obra. Eu diria que um dos maiores valores dela é mostrar David O. Selznick em ação pouco antes dele decidir sair da Metro para fazer E o Vento Levou, além de como o exercício de compilação e condensação de uma obra gigantesca pode funcionar para um cinema de pouco mais aí de 2 horas de duração. Certamente um filme importante do ponto de vista histórico, muito bem conduzido do ponto de vista técnico e de produção, mas de menos apelo para o nosso público. It may never be again. E você aí, já teve a oportunidade de assistir a esse trabalho? O que você achou? Algum destaque que você tem, além, é claro, da interpretação do menino, do Fred Bartolomeu? Deixa aqui embaixo a sua observação, o seu comentário, a sua crítica, sua pergunta, a sua sugestão, que eu vou ter o maior prazer em responder cada uma das mensagens. Também curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal do meu tio Oscar. A gente segue nessa maratona de análise dos filmes indicados pela Academia ao Prêmio Máximo em 1935 e a nossa próxima conversa vai ser sobre a produção O Piccolino, que é um dos maiores clássicos do cinema musical de todos os tempos, trazendo Fred Astaire e Ginger Rogers, além de músicas imortais na história do cinema. Tá imperdível e eu espero você aqui.